Inclusive, essa questão da dimensão política, filosófica e sociológica da ciência política. Stefano, o áudio está com ruídos. Pessoal, alguém mais está além de Stefano? Agradeço demais, Stefano, por sinal. Alguém mais? Professor, aqui está perfeito. Oi, está perfeito, Ricardo? Sim, está tranquilo. Obrigado, Ricardo. Stefano, se o seu áudio está com problemas, tenta sair da plataforma e voltar. Que já aconteceu isso outras vezes e deu certo. Normalizou? Perfeito, perfeito. Então, bom dia a todas e todas novamente. Eu espero que estejam bem, sejam felizes, sãos física e mentalmente. Nessas circunstâncias as circunstâncias não são muito favoráveis, né? Mas enfim, eu espero que vocês, na medida do possível, estejam bem. No material da Blackboard, vamos direto ao assunto, porque vejam só, no material da Blackboard, vocês viram sobre as dimensões política e filosófica e sociológica da ciência política. É importante que vocês leiam. Eu vou dar uma retomada aqui de rasante nesse tema especificamente, e depois vamos entrar propriamente dito, no tema propriamente dito da aula presencial. Agora, vejam só, gente. O tema é origens do pensamento político. Eu acho que Ricardo, que é professor também, tem muito mais experiência que eu, deve estar consciente do meu drama. Porque você falar sobre origens do pensamento político é alguém chegar para você e falar: dê uma aula sobre a vida, sobre o universo e tudo mais. Pô, você vai dar uma aula sobre a vida, sobre o universo e tudo mais. Como é que você vai falar sobre a vida, o universo e tudo mais em 50 minutos? Ou mesmo que você desse uma disciplina inteira sobre isso, não seria possível, né? Pois bem, vou ter que falar sobre origens do pensamento político, ou sobre a vida, o universo e tudo mais em 50 minutos. Este assunto está na bibliografia que eu indiquei para vocês, na bibliografia que eu já disponibilizei a vocês na nossa plataforma. Ele está presente na obra do Paulo Bonavides, que, para quem não viu ainda, é este livro aqui, Ciência Política. Ele está presente também na obra do Camilo Onoda Caldas, Teoria Geral do Estado. No entanto, ele está presente de forma um tanto quanto difusa. Está lá. Vocês abrirem o livro, ou se vocês já estiverem lendo, vocês verão que esses assuntos estão lá. A origem do pensamento político, o assunto que nós trataremos na aula, está lá. No entanto, eu procurei um texto em que este assunto estivesse mais consolidado, estivesse mais resumido, estivesse mais objetivamente trazido. Porque facilita o aprendizado, facilita o acesso ao texto do ponto de vista pedagógico. Ele não está de forma difusa, ele está muito objetivamente, um capítulo com início e fim. E isso acontece nas nossas obras. No entanto, eu procurei um texto em que isso estivesse mais presente. E a aula de hoje vai ser baseada no capítulo deste livro aqui, no capítulo... no capítulo 7 deste livro aqui, A Filosofia do Direito Moderna, do livro de Filosofia do Direito de Alisson Leandro Mascaro. Já está disponível na nossa plataforma Teams. Percebam como a nossa disciplina é complexa. Eu diria que é a disciplina mais complexa do curso. Eu diria, eu não vou entrar em minúcias, porque nós temos a filosofia do direito, nós temos a sociologia, que são disciplinas também propedêuticas de grande complexidade. Mas o ponto é, estas são disciplinas que vocês não verão só direito. Quando vocês estudarem direito civil, vocês estudarão só direito civil. Quando vocês estudarem direito constitucional, vocês estudarão só direito constitucional. Quando vocês estudarem direito empresarial, que é uma expressão do direito civil, uma expressão dentro de uma determinada circunstância social, dentro de determinada área, vocês só estudarão direito empresarial. Aqui, na teoria geral do Estado e na ciência política, na filosofia do direito, vocês estudam direito, vocês estudam filosofia, vocês estudam história, vocês estudam sociologia, vocês estudam ciências sociais. Então, eu digo com a maior categoria que essas disciplinas, filosofia, sociologia, teoria geral do Estado, são as disciplinas mais ricas e mais complexas do nosso curso. Por isso que eu recomendo a todos e todas que, por favor, acompanhem as aulas na medida do possível, assistindo depois ou concomitantemente, ou no tempo
da aula, a aula está disponível, e ler os nossos materiais. Por quê? Nosso assunto é complexo. Nosso assunto envolve muitas disciplinas, muitas áreas, e demanda realmente um grau de dedicação. Falo isso por quê? Porque a nossa prova também, porque a nossa prova já está pronta, e irei cobrar boa parte, tudo isso aqui na nossa prova. Então, é importante que vocês, por gentileza, leiam o nosso material, certo? A aula de hoje será com base no capítulo desse livro, no capítulo 8, que eu já disponibilizei para vocês. A próxima aula também será com base nele. A próxima aula nós veremos as teorias contratualistas, que eu já falei um pouco, falarei novamente aqui, e vou falar durante toda a teoria geral do Estado, porque é uma categoria central para entender o direito, para entender as bases filosóficas, históricas e sociológicas de formação do Estado. Professor Ricardo, não vou colocar agora, mas vai ter uma semaninha de prova, né? Já está pronta, né? Vai estar disponibilizada no momento oportuno, no momento adequado. Tenho absoluta certeza que todos e todas sairão muito bem nela, na prova. Eu espero que vocês, por favor, estudem. Eu farei uma aula só de revisão, gente. Antes da prova, no meu cronograma aqui, daqui a 3 semanas, a aula será de revisão para facilitar a vida de vocês. Para facilitar a vida de vocês, certo? Vamos lá, vamos começar aqui. O assunto hoje é muito extenso. A gente viu na aula passada a definição de ciência, das ciências biológicas, das ciências da natureza, das ciências exatas, e vimos um pouco também sobre a questão das ciências sociais, da ciência política, estudo dos fenômenos sociais no espaço e no tempo, das instituições, das formas de organização política na sociedade, e sua variação histórica, suas mais diversas variações históricas. A ciência política ela pode ser definida, não em termos gerais, obviamente, né, sem querer enquadrar o conhecimento em caixinhas, mas, de modo geral, a gente pode trazer... Stefano, pois é, né, Stefano? Se colar, colou, é isso mesmo. De modo geral, a gente pode trazer 3 percepções da ciência política. Uma delas é o prisma filosófico. O que esse prisma filosófico tem? Ele tem por objeto de estudos, essa definição, gente, eu estou tirando do livro do Paulo Bonavides, tá certo? Tem por objeto o estudo dos acontecimentos das instituições políticas, tanto em sentido teórico, doutrina, como em sentido prático, referente ao passado, ao presente e às possibilidades futuras. Então, vocês percebam que a teoria geral do Estado, como nós vimos na aula passada, tem uma perspectiva mais ampla, teórica, sobre o Estado, sem entrar em minúcias de sua organização política. A ciência política já entra nessas minúcias, né, quando ela fala no sentido prático. Eu coloquei essa imagem aí, gente, porque é a coruja de Hegel. Hegel, vou colocar o nomezinho desse filósofo aqui. É o último filósofo da modernidade. Depois de Hegel, todos os filósofos são filósofos contemporâneos. E peço, pelo amor de todos os filósofos e filósofas que vamos falar aqui hoje. A contemporaneidade é a era que se inicia em 1789, com a Revolução Francesa. E essa era, ela termina onde? Não terminou ainda. Nós estamos na era contemporânea, na idade contemporânea. As bases estruturais do nosso Estado, da nossa sociabilidade, foram estabelecidas, em definitivo, a partir da Revolução Francesa. No decorrer do século XIX, no século XX, foram se consolidando. Então, nós estamos na contemporaneidade. Essa é uma chave fundamental para entender muita coisa, e se cair uma questão, vocês já matam eventuais alternativas equivocadas com base nessa percepção. Voltando a Hegel. Hegel, ele dizia que a coruja da filosofia só levanta voo ao fim da tarde. Eu não sei se vocês já ouviram essa frase. A coruja de Minerva, né? A coruja da filosofia, coruja de Minerva, deusa romana do conhecimento, ela só levanta voo ao fim da tarde. Se nós estivéssemos numa aula presencial, se nós estivéssemos com 2 horários para falar sobre isso, ia ser um debate muito gostoso. Eu ia perguntar, o que significa para vocês? Nas aulas, nos tempos bons das aulas presenciais, a turma se colocava de forma muito entusiástica para tentar decifrar esse enigma de Hegel. Mas, infelizmente, nós não temos tempo, eu vou ter que dar o spoiler e dizer o que isso significa. A coruja da filosofia, o que significa essa metáfora? A coruja da filosofia,
A coruja, enquanto símbolo da filosofia, enquanto símbolo do conhecimento, ela só levanta voo no fim da tarde. Mas por que a coruja não levanta voo no início da manhã? Por que a coruja não levanta voo na hora do almoço, ao sol do meio-dia? Por quê? Porque ela só levanta voo no entardecer, no início da noite, no final da tarde. Por que Hegel falou isso? Hegel era um filósofo da história. Hegel, enfim, infelizmente nós não podemos entrar em detalhes, mas Hegel, a perspectiva filosófica da história de Hegel é a perspectiva presente, marca hoje os limites de produção do conhecimento na ciência da história. Os limites e os parâmetros de produção do conhecimento. Mas, de todo geral, quando Hegel fala que a coruja da filosofia, a coruja de Minerva, só levanta voo ao fim da tarde, ele está falando que ela só levanta voo, a filosofia, ela só levanta voo no fim de eras históricas. Por quê? Porque no quente, no acontecimento, você não consegue interpretar a amplitude e o significado desses fenômenos históricos. No momento em que esses fenômenos históricos estão acontecendo no quente, nós não temos elementos suficientes para interpretar o real significado deles. Nós temos quando esses eventos passam, eles se decantam com o passar da história, e aí nós, no final da tarde, no início da noite, no fim de uma era histórica, vixe, Iago, agora foi longe, viu? Ou seja, no fim de uma era histórica é que nós teremos condições filosóficas, condições históricas, condições de compreender a amplitude e o significado de certos fenômenos históricos. Um exemplo, julho de 1789, Revolução Francesa. Um observador da Revolução Francesa teria condições, naquele momento histórico, de dizer que aquele evento seria o fim das formas absolutistas de Estado? Marcaria o início do fim das formas monárquicas absolutistas que reinaram durante 300 anos? Alguém que analisasse aquele momento da história, aquela revolução burguesa que cortou a cabeça de nobres e aristocratas, em que a burguesia se tornou classe dominante, alguém teria condições de, naquele momento, no quente, dizer que, a partir desse momento histórico, a partir desse evento histórico, a burguesia irá se consolidar como classe dominante? Não. Nós hoje dizemos que a Revolução Francesa ela marca o início da contemporaneidade. Por quê? Porque já anoiteceu. Porque aquele período histórico, muito embora esteja dentro da era contemporânea, já passou. E as luzes de hoje, do entardecer, a coruja levanta voo. Ou seja, consegue ter um panorama histórico mais amplo e entender que a Revolução Francesa foi o evento que deu início a novas formas de organização do Estado, diferente das formas anteriores. E essas formas são as formas que nós vivemos no dia de hoje, sobre as quais nós vivemos no dia de hoje. Por isso a coruja de Minerva não levanta voo no café da manhã. Por isso a coruja da filosofia, do conhecimento, não levanta voo no fim do almoço. Levanta voo no final da tarde. Acabou a histórica, acabou aquele período histórico, eu tenho condições de entender o que aconteceu e o significado daquilo. Essa metáfora de Hegel é maravilhosa. Temos o prisma sociológico da ciência política, que tem como seu principal autor Max Weber. Max Weber tem 3 autores centrais e fundamentais para entender a sociologia moderna. Todo manual básico fundamental de sociologia moderna, para entender a sociologia moderna, trazem 3 autores, basicamente. O primeiro deles é Emile Durkheim. O segundo é Max Weber. E o terceiro é Karl Marx. São os 3 autores centrais, indesviáveis e fundamentais para entender a ciência política. Quando nós falamos sobre o prisma sociológico da ciência política, nós trazemos o Max Weber, que ele traz a definição do Estado como o Estado que detém o monopólio da violência. O Estado, não existe coação estatal, não existe autoridade estatal sem que haja o monopólio da violência. Nós temos uma perspectiva bem contratualista também, que nós veremos nas aulas posteriores. Nós, cidadãos e cidadãs, abrimos mão de nossa liberdade em nome de um ente ficcional chamado Estado, para que ele, por meio do monopólio da violência, consiga regular a sociedade, de modo geral, certo? O que Max Weber diz sobre o Estado, sobre a ciência política, em sua perspectiva sociológica? A força que define o Estado é não seu conteúdo. Se não houvesse meios coercitivos, não haveria Estado. Comunidade humana que num território reivindica o monopólio da violência legítima.
Imagine só, por exemplo, e essa violência, ela não é necessariamente apenas violência física, violência policial. Ela diz respeito aos modos de coerção do Estado, violências simbólicas, vamos dizer assim, uma forma de coerção do Estado, uma forma de impelir, uma forma de levar uma pessoa a agir de determinada forma, por exemplo, uma multa diária, um auto de infração, enfim, nós temos essa perspectiva de violência, entre aspas, simbólica, mas que, em última instância, mesmo essa perspectiva de coação da sociedade, essa perspectiva de regulação da sociedade, ela não seria possível se por trás não houvesse o monopólio da violência. É por aí que vai o prisma sociológico de Max Weber. E temos aqui o prisma jurídico, que é do queridinho do direito, que vocês devem estar estudando. Introdução ao estudo do direito. Hans Kelsen e sua famosa pirâmide. Esse prisma jurídico, Kelsen, ele é o cara que, assim, Kelsen é outro autor que é bem central no direito. Iago coloca, pai do positivismo. Na verdade, Iago, Kelsen, ele trouxe o positivismo para o direito. O pai do positivismo é um cara chamado Comte, que era amigo pessoal de Nízia Floresta, da nossa querida Nízia Floresta, Potiguar. Trocavam correspondências. Exatamente, Auguste Comte. Comte, ele é o considerado pai do positivismo. E o que foi que Kelsen fez? O positivismo é uma doutrina filosófica que, dentre outras suas expressões, costuma tentar traduzir os fenômenos sociais, fenômenos orgânicos. É uma doutrina filosófica epistemológica, ou seja, é uma doutrina de produção de método, de produção do conhecimento, de parâmetros para o reconhecimento, produção e interpretação dos fenômenos sociais. E um dos traços do positivismo é exatamente tentar traduzir os mais diversos fenômenos em leis gerais. Leis gerais da natureza, leis gerais não sei das quantas, tal. O que foi que Kelsen fez? Kelsen, ele reproduziu no direito o positivismo, que levou o nome de normativismo, ou normativismo positivismo. Kelsen dizia que o direito deve ser estudado apenas sob a perspectiva da norma, sob a perspectiva normativa. Ele dizia que o direito não era para ser estudado sob outras perspectivas, sob a perspectiva filosófica, não. Ele só dizia que cabe ao direito estudar apenas o direito sob a perspectiva normativa. Deixa para a psicologia, deixa para a filosofia estudar o direito. É necessário que se estude o direito a partir de outros olhares, de outras disciplinas. O que Kelsen diz sobre isso? Sem dúvida que isso é necessário. No entanto, Kelsen faz a ressalva, não cabe ao direito fazer isso. O direito cabe apenas estudar o direito pelo direito. O que acaba sendo extremamente limitado, mas é uma crítica que nesse momento não é pertinente. Temos aqui a pirâmide de Kelsen. Ricardo quer falar, por favor, Ricardo. Professor, só um detalhe, eu aprendi a admirar Kelsen e vi que muita gente tem uma concepção errada dele, em função da ideia dele de fazer a teoria pura do direito e pensarem que ele não dava trela para questões de juízo de valor. Mas, na realidade, ele separou o direito de toda a parte de juízo de valor para estabelecer uma teoria do direito enquanto ciência para possibilitar você ter uma teoria pura e comparar depois atribuir o juízo de valor, né? Muita gente não percebe isso e interpreta Kelsen de uma forma equivocada, não é isso? Perfeito, Ricardo. E geralmente quem faz isso é quem não leu o livro Teoria Pura do Direito depois da 30ª página. Porque isso Kelsen deixa claro, Ricardo, no livro dele. A pessoa lê apenas as páginas iniciais de Kelsen e acha que ele defende que o direito seja apenas estudado na perspectiva normativa e só. Não, ele não defende isso. O que ele faz, como você perfeitamente colocou, é um corte epistemológico. A gente separa o objeto de estudo e pesquisa do direito, o que não quer dizer que o direito deva ser estudado e pesquisado a partir de outras disciplinas. O próprio Kelsen realça isso. Perfeito, Ricardo. Obrigado, viu? Temos aqui a popular, famosa pirâmide de Kelsen, que a Constituição está em seu vértice, né? E a Constituição, por meio da sua norma pura, né? A chamada norma hipotética fundamental, que é uma abstração filosófica que dá sentido, eficácia e normatividade a todo o ordenamento jurídico, né? Por favor,
Segundo Kelsen, a concepção monista da ciência política diz que o Estado é direito. Ou seja, essa perspectiva que foi construída a partir dos conhecimentos de Kelsen não reconhece, não admite outras fontes do direito que não o Estado. Ou seja, Estado e direito se confundem. Há vários nomes para essa teoria: estatismo jurídico, concepção monista, enfim. De modo geral, é que para Kelsen, ou segundo os ensinamentos de Kelsen, ou a construção do conhecimento a partir do que Kelsen disse, diz que Estado e direito se confundem. Ou seja, o direito só pode vir do Estado. Direito, segundo Kelsen, obviamente. Ricardo colocou um link aqui, levando Kelsen a sério. Sério, ótimo, muito legal, cara. Além do livro que Ricardo colocou, que eu recomendo também, a Teoria Pura do Direito vocês encontram facilmente na internet, viu? Eu recomendo que leiam. Mesmo para discordar, mesmo para fazer uma crítica teórica e política à obra de Kelsen, é importante que vocês leiam Kelsen. É fundamental que vocês leiam Kelsen. Por mais que vocês não concordem, eu tenho minhas ressalvas, obviamente, mas minha perspectiva de Kelsen, eu reconheço a contribuição fundamental dele para o direito e sugiro a vocês que leiam Kelsen, mesmo que vocês discordem, mesmo que vocês tenham ressalvas em relação à construção teórica dele. É importante que vocês tenham acesso à obra dele, porque, querendo ou não, é um autor fundamental. Obrigado, Ricardo. Fantástico isso. Eu acho essa assessoria informal de Ricardo maravilhosa. Porque às vezes eu coloco na minha cabeça, eu vou colocar o livro, muitas aulas eu esqueço. Iago pergunta, por que a CF não estaria na base da pirâmide? Boa pergunta, Iago. Porque é o seguinte, porque a Constituição Federal estando em seu vértice, o que acontece? É como se o vértice fosse um feixe que irradia as luzes sobre as demais expressões do ordenamento jurídico. Ou seja, a partir do vértice, todo o ordenamento jurídico presta tributo a esse vértice. A Constituição estabelece os parâmetros formais e materiais de todas as demais leis e atos normativos em sentido amplo que vêm depois dela. Ou seja, a lei complementar, a lei ordinária, a portaria na resolução pública, na repartição pública, a resolução no órgão da administração pública, os atos administrativos cotidianos do gestor ou da gestora, enfim, todas essas expressões normativas, todas essas expressões práticas da administração pública em seu cotidiano ou não, são vinculados de alguma maneira à Constituição. Se a Constituição estabelece, por exemplo, o princípio da ampla defesa do contraditório, você, servidor público, faz parte de em parte interessada num processo administrativo disciplinar e não lhe dão espaço para a defesa, pode-se dizer que a Constituição está sendo violada. E estamos falando de um ato normativo feito numa repartição pública. Então, nesse caso, Iago, a Constituição se coloca no vértice da Constituição e a base seria, no caso, as normas mais, digamos assim, mais primárias, ou as normas de menor hierarquia, né? O vértice, nesse sentido, ele tem uma noção hierárquica. E tudo que vem depois dele está hierarquicamente abaixo. Então, é uma questão estética, geográfica, né? Poderia muito bem estar na base também, né? Mas a forma com que Kelsen estabeleceu isso foi nesse sentido. Beleza, Iago? Tranquilo, querido? Tamo junto. Na teoria geral do Estado, a gente viu também que o seu objeto do estudo do Estado e seus elementos, o objeto do estudo da teoria geral do Estado é os seus elementos, povo, território e poder soberano, princípios que orientam sua organização política e sua estrutura e a natureza do poder e seu exercício. Aqui eu faço uma reflexão sobre o jurista crítico e reflexivo, que se preocupa com a aplicação da lei, enquanto o jurista crítico e reflexivo, o jurista que não é crítico e reflexivo, se preocupa apenas com a aplicação da lei. O sociólogo jurista, o jurista que estudou a teoria geral do Estado, a filosofia, ele levanta um problema maior, que vai além da maior ou menor eficácia da lei. Ele procura compreender por que a lei não é aplicada, por que isso ocorre, quais são as bases estruturais da sociedade que conferem a certas leis eficácia e a outras leis pouca eficácia. Enfim, origens do pensamento político. Agora, a nossa aula vai até 10, né? De que aí? Agora vai ser um rasante, gente. Vamos lá.
Basicamente, a gente pode dividir o pensamento filosófico em 3 períodos históricos, certo? Antiguidade, modernidade e contemporaneidade. A contemporaneidade, como nós dissemos, vai de 1789 até os dias atuais. Isso está no livro do Camilo Noda Caldas e está também nisso aqui. Qual a diferença básica? Por favor, coloquem isso, botem um post-it no computador. Qual a diferença das formações do Estado na antiguidade e na modernidade para a contemporaneidade? Várias, inúmeras, mas eu vou dizer uma que é central. Na antiguidade, o modo de produção de riqueza era escravista. As sociedades greco-romanas, por exemplo, a sociedade grega, a antiguidade grega e a antiguidade romana se baseava a produção de sua riqueza na escravidão. Também nas sociedades persas, nas sociedades do Oriente Médio, enfim. Nesse modo de produção, a submissão é pessoal. O senhor de escravo, ele se submete diretamente e pessoalmente ao poder. Aliás, o escravo, ele se submete pessoalmente ao poder do senhor de escravo. É uma relação pessoal, certo? Na Idade Média, no feudalismo, mesma coisa. O servo, ele tem uma relação de submissão pessoal ao senhor feudal. Nessa época, não é mais a escravidão o modo de produção prevalecente. É a agricultura, é as relações de suzerania e vassalagem, enfim. Durante a Idade Moderna, nós temos revolução industrial, nós temos mercantilismo, a burguesia se fortalece enquanto classe dominante economicamente, só que politicamente nós temos as formas monárquicas, feudais, absolutistas, que não correspondem ao poder econômico que a burguesia, durante esses 300 anos, do século XV ao século XVIII, conseguiu acumular. Grandes navegações, mercantilismo, revolução industrial. A burguesia, na sociedade francesa, é chamada de terceiro estado. O primeiro estado era o clero, o segundo estado era a aristocracia, o terceiro estado era o povo, que botava plebe e burguesia no mesmo balaio. Ou seja, no conselho, na Assembleia Deliberativa da França, a burguesia tinha um voto só, enquanto o clero e a aristocracia tinham 2 votos. Ou seja, mas a burguesia naquele momento era a classe economicamente dominante. A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa no sentido de que a burguesia fez. Agora, nós somos a classe economicamente dominante e queremos ser a classe politicamente dominante também. Só que essas formas políticas da monarquia absolutista não correspondem ao nosso poder econômico. Tá, Revolução Francesa. E a partir de então se coloca uma nova forma de organização política que vem na esteira do domínio econômico da burguesia. E como é essa forma de organização política? Não há mais submissão pessoal, gente. Enquanto na Idade Média nós tínhamos a escravidão, enquanto na Idade Antiga nós tínhamos a escravidão, na Idade Média nós tínhamos a servidão, na democracia liberal, nós temos, que é uma expressão do modo de produção capitalista, nós temos uma relação de salariato, de assalariamento. Quem não tem os meios de produção vende a sua mercadoria, que é o quê? Que é a força de trabalho. Eu quero vender minha mercadoria para alguém. Quero vender para Antônio Hermílio de Moraes, quero vender para Etelvino Medeiros do Nordestão. Quero ser caixa, estou vendendo a minha forma de trabalho, minha força de trabalho. Só que, ao mesmo tempo, isso ocorre por meio de estruturas do Estado que garantem que isso se reproduza. O que eu estou querendo falar para vocês? Que, na Idade Antiga, o poder econômico se confundia com o poder político. Na Idade Média, o poder econômico se confundia com o poder político. O senhor feudal, ele era a pessoa que detinha o poder econômico e o poder político. Na democracia liberal, a partir da Revolução Francesa, isso necessariamente não acontece. Nós podemos ter um governante que não necessariamente seja burguês. Vocês estão entendendo? Na aula passada eu trouxe o exemplo de Luís Bonaparte. Luís Bonaparte era nobre, não era burguês. A diferença é que na democracia liberal, instaurada a partir da Revolução Francesa, o Estado se coloca como um ente impessoal. Suas estruturas se colocam para a reprodução daquelas novas relações produtivas de assalariamento, enfim, de propriedade privada. Mas quem governa o Estado não necessariamente é burguês. Esse é o pulo do gato em relação à contemporaneidade. Não há necessariamente uma confusão do poder político e econômico, mas as estruturas do Estado se colocam para garantir que os contratos sejam cumpridos, que a mercadoria circule, independente de quem
quem esteja no poder. É o exemplo clássico da fazenda, né? Você trabalha numa fazenda e você não é dono da fazenda e o dono da fazenda tem que sair, você tem que assumir, você é um trabalhador da fazenda, você tem que assumir a administração da fazenda. Você é mais sensível em relação à situação dos animais, você vai colocar um pouco mais de ração para a galinha, você vai ordenhar um pouco menos a vaca. No entanto, a dinâmica de você recolher os ovos da galinha e ordenhar a vaca continuam. Por quê? Porque é essa forma que se estrutura o Estado. Certo? Por favor, essa é uma noção fundamental que eu queria que vocês mentalizassem, tá? Que vocês fiquem à vontade para ler o nosso material e lerem outros materiais, é importante, tá? Ricardo, que pergunta complexa, meu Deus. Na verdade, Marx ele se coloca em compreender esse fenômeno de transição. E ele se coloca em compreender esse fenômeno de transição e, obviamente, em propor outra coisa. Mas que pergunta, viu? A gente pode deixar para outro momento, porque ainda temos 9 slides e 17 minutos de aula. Eu estou aqui correndo, mas é mais ou menos por aí. Na verdade, o que você vai ver, Ricardo, na obra de Marx, ele fala o seguinte, ele reconhece que, a gente vai ver isso daqui para o final, que o iluminismo e a democracia liberal foi um avanço fundamental em relação às formas políticas anteriores. Não há dúvidas de que a democracia liberal e o domínio da burguesia foi um avanço civilizatório fundamental em relação às formas históricas da monarquia absolutista. Não há dúvida. Foi um avanço. Ninguém aqui quer ser feudal, ninguém aqui quer ser. No entanto, a partir de determinado momento, essas formas políticas e econômicas se tornaram contraproducentes, se tornaram conservadoras. Por exemplo, uma coisa que ele indica, nós temos condições tecnológicas, as forças produtivas se desenvolveram a um ponto em que nós temos condições, por exemplo, de alimentar 3 planetas Terras. 3 planetas Terras. No entanto, segundo dados recentes da FAO, da ONU, 850 mil pessoas passam fome no mundo hoje. Mesmo nós temos condições produtivas e tecnológicas de matar a fome de 2 planetas Terras. Qual é a crítica que Marx faz? Marx faz que isso ocorre porque na democracia liberal e no modo de produção capitalista, os bens eles são feitos não para satisfazer a necessidade das pessoas, são feitos a partir da propriedade privada dos meios de produção e da exploração da mão de obra assalariada. Logo, esse bem ele se coloca não no sentido de satisfazer os desejos, carências e necessidades das pessoas. Se coloca, pelo contrário, no sentido de acumular e gerar excedente. Logo, ele não é produzido para satisfazer isso, ele é produzido para outras finalidades. Aí nós entramos numa contradição que se acentuou da Revolução Industrial para cá. A promessa de emancipação, de bem-estar da população, as condições de criar esse bem-estar, mas, ao mesmo tempo, uma dinâmica produtiva que faz com que esse potencial tenha outra direção. A crítica que ele faz é mais ou menos essa. E a crítica que ele traz em relação ao Estado é porque o Estado nasce a partir dessas relações, o Estado contemporâneo, ele nasce a partir dessas relações, e o que ele faz é se estruturar no sentido de reproduzi-las e mantê-las. A gente vai ver isso daqui a pouco. Eu dei aqui, gente, eu fui o máximo sintético que eu consegui. Não sei se consegui trazer da forma mais adequada, viu, Ricardo? Mas eu dei um rasante aqui, que inclusive eu tô muito surpreso, porque geralmente eu falo sem parar. Gente, do século V ao século XVIII, nós tivemos a Idade Moderna. E na Idade Moderna, nós tivemos 3 grandes movimentos filosóficos. O primeiro foi o Renascimento, o segundo foi o Absolutismo. Não 3 grandes movimentos filosóficos, obviamente, mas 3 grandes movimentos filosóficos que dizem respeito também a coisas que vão além da filosofia. Mas esses 3 grandes movimentos correspondem ao renascentismo, ao Renascimento, ao Absolutismo e ao Iluminismo. E o que danado foi isso? Gente, eu estou falando rápido, dá dano para ouvir, tá bom esse ritmo. Tá ok, né, pessoal? Tudo tranquilo, né? Renascimento foi o resgate da tradição greco-romana. Por quê? Essa tradição clássica, esse pensamento clássico, tá muito rápido, né, Maria? Né, Emília? Obrigado. Eu vou tentar segurar um pouquinho. Obrigado, viu? Eu preciso desse retorno, gente, tá? O Renascimento, ele diz respeito ao resgate do pensamento clássico greco-romano. Esse pensamento clássico, ele foi abandonado durante a Idade Média. Durante a Idade Média, toda a perspectiva
clássica greco-romana da política filosófica, enfim, foi abandonada a partir da adoção de um referencial filosófico individualista que se colocava no sentido de privilegiar a fé pessoal. Na Idade Média, nós temos um domínio muito forte da Igreja Católica. No início da Idade Moderna, no fim da Idade Média e no início da Idade Moderna, ainda bem, a gente faz o que a gente pode, né? A gente tira leite de pedra, mas obrigado pelo reconhecimento, Ricardo, é difícil mesmo. Então, no início da Idade Moderna, final da Idade Média e início da Idade Moderna, houve uma mudança, um cavalo de pau filosófico, um cavalo de pau epistemológico. O humanismo deu lugar à vontade divina para explicar os fenômenos sociais. E, nesse contexto, um filósofo ganhou grande destaque, que foi o Nicolau Maquiavel, o autor do Príncipe. O que foi que Maquiavel fez? Ele trouxe a ação humana, o ser humano, para o centro da ação política. Antes a política e as relações de poder eram explicadas com base na vontade divina. O governante era governante porque Deus quis. O que Maquiavel fez? Analisando a situação dos principados na Itália no seu época. Ele escreveu o Príncipe para o príncipe Lorenzo de Médici, né, que era um governante. Ele traz o seguinte: não, a política se dá por meio das ações concretas dos homens. Ou seja, ele coloca o ser humano no centro da ação política e afasta a matriz filosófica de pensamento medieval que trazia os fenômenos políticos como fruto da vontade divina. E, para isso, ele reanimou a tradição greco-romana. Lembra? Renascimento. Ele trouxe novamente o pensamento político da antiguidade clássica, dentre os quais o de Aristóteles. O que Aristóteles falava? Que o homem é um animal político. Por isso que Maquiavel virou sinônimo de maquiavélico, porque a igreja foi com força para cima de Maquiavel. Você está tentando tirar o nosso monopólio do pensamento, da filosofia? Não. Começaram a queimar Maquiavel e acabou que conseguiram emplacar maquiavélico como sinônimo de tudo que é ruim. Mas foi uma contraofensiva da igreja em tentar manter a hegemonia do pensamento da época. Nós tivemos também o absolutismo. Nós temos aqui esse rapaz muito bem vestido, muito bem asseado. Vocês percebam que uma seda, um vestido, uma meia calça muito bem justa, né? Tecidos aí em abundância. Aqui é o rei Luís, o rei Luís XIV, ou é Luís XV? Enfim, acho que é Luís XIV da França. É o símbolo máximo do absolutismo, l'état de semois. Enfim, o que nós precisamos saber do absolutismo é que, com o fim do segregacionismo dos feudos, lembra que a sociedade feudal era segregada, cada feudo por si só. No fim da Idade Média, esse segregacionismo acaba e são formados reinados absolutistas. Havia uma disputa entre os reinos e a igreja. Quem vence essa disputa são os reis. E a partir dessa vitória, são formados os reinados absolutistas. É nesse período, século XV, que nasce a noção de Estado Nacional. Até então, nós não tínhamos essa noção. Nós tínhamos o segregacionismo dos feudos. A noção de Estado Nacional, com limitação territorial, com poder soberano, nasce exatamente nesse sentido. E a monarquia teve seus filósofos. Um deles foi o Jean Bodin, que dizia que a monarquia forte tem que ser forte para instaurar a paz e a unidade. E neste momento é que a gente vê o retorno do direito e do poder divino na Idade Média, só que em favor dos reis. O rei, ele é rei porque Deus quis. No entanto, ele não se submete às limitações morais. Ele pode tudo, porque, segundo filósofos como Bodin e Thomas Hobbes, algumas pessoas falam com o O aberto, outras com o O fechado, enfim, a monarquia tem que ter poderes absolutos, porque o homem é o lobo das Hobbes. E se o homem é o lobo do próprio homem, o homem está se comendo, se matando direto, é necessário um Estado forte, absoluto, para segurar isso. Nós temos o primeiro grande autor das teorias contratualistas. Ok, gente? Está dando para entender?
Iluminismo. O ritmo tá bom, pessoal? Perfeito. Por favor, me dê esse retorno que eu vou aqui. Passa a quarta marcha, enfim. Durante a Idade Moderna, ou seja, dos séculos XV ao século XVIII, outro movimento filosófico ganhou força, que é o movimento filosófico do Iluminismo. Nós temos aqui a Bastilha que foi derrubada pelos revoltosos, né? Pela burguesia, que naquele momento liderando o povo, liderando segmentos sociais que faziam parte do terceiro Estado, derrubaram o regime monárquico absolutista. Segundo Eric Hobsbawm, naquele livro famoso dele, A Era das Revoluções, o feudalismo, os últimos resquícios de uma sociedade feudal na França foram embora em 1793, durante o período chamado Terror Jacobino. O que o iluminismo traz? As luzes da razão no lugar das bases teóricas e filosóficas do absolutismo. O iluminismo prega, essencialmente, que o Estado não deve ser absoluto. Deve haver limitações ao poder estatal, com base numa matriz filosófica relacionada à razão, que seria eterna e universal. Logo, o absolutismo ele é irracional, ele não se dá com base nessa razão que impõe a limitação ao poder. Agora, vocês percebam, gente, eu tinha um professor de história, que talvez tenha sido professor de vocês aqui, o Wellington Albano. Ele dava um exemplo muito didático em relação a isso. Ele dava um exemplo muito didático em relação ao amadurecimento da burguesia na Idade Moderna. A primeira, pronto, Nicolas foi aluno de Wellington. Eu gosto muito do Wellington, gostava demais dele. Stefano também, perfeito. Eu não sei se esse exemplo que o Wellington trouxe para mim, na época que eu assisti às aulas dele, ele trouxe para vocês também. Os primeiros burgueses surgiram no século XV, primeira nação de burgueses, certo? Justamente numa época de consolidação do Estado absolutista. E a noção de soberania nacional, de Estado bem delimitado, foi fundamental para que a burguesia se desenvolvesse economicamente. Porque, veja só, se o Brasil fosse um feudo, fosse uma economia feudal, e nós aqui no Rio Grande do Norte quiséssemos comercializar com alguém no Ceará, é provável que no feudo do Ceará, nós estamos no feudo do Rio Grande do Norte, no feudo do Ceará, tivesse outras normas, outras leis, outros padrões de regulamentação, outras medidas, outras unidades. O que a noção de Estado Nacional fez? Unificou tudo. Nós temos um só Estado Nacional, ou seja, para a burguesia, se quisesse trocar, manter relações mercantis com outros lugares, ia ter a certeza de que as normas seriam as mesmas. Por isso, a noção de Estado Nacional, que surge no século XV, durante a Idade Moderna, foi fundamental para o desenvolvimento das trocas comerciais da burguesia. Porque ela tinha certeza de que podia se locomover para qualquer lugar daquele Estado e ter as mesmas normas, os mesmos padrões de unidade, de venda, as mesmas leis que regulamentam o comércio, enfim. Durante o início da Idade Média, a burguesia foi financiada pelo Estado a partir do mercantilismo. As grandes navegações foram a burguesia ganhando o mundo atrás de matérias-primas, atrás de novas terras, financiadas pelo Estado absolutista. E, nesse momento, a burguesia era uma criança. Com o passar dos anos, a partir do acúmulo dessa exploração, das colônias e tal, houve condições de se desenvolver industrialmente. Revolução Industrial, que vai do final do século XVIII até meados do século XIX. Com essa Revolução Industrial, a burguesia ela amadurece. E ela se comporta como nós em relação aos nossos pais. Quando a gente é criança, o exemplo que o Wellington trouxe, que eu acho muito perfeito. Quando a gente é criança, a gente fica na barra da saia da nossa mãe, depende dos nossos pais. Só que quando a gente é adolescente, quando a gente vira adulto, 17, 18 anos, a gente fica mais independente, a gente quer ganhar o mundo, a gente não quer mais os nossos pais controlando. Foi fundamental que nossos pais nos orientassem, nos conduzissem quando éramos crianças, mas quando nós crescemos, a gente não precisa mais deles. É mais ou menos essa a relação da burguesia com o Estado. No início, a partir do mercantilismo, ela era uma criança, mas quando há a Revolução Industrial, ela vira adolescente, ela vira um adolescente birrento. E olha para o Estado e fala, não, era muito bom naquele momento, no início, quando a gente era criança, era perfeito. Você com poderes absolutos. Agora, não. Agora, esses seus poderes absolutos nos atrapalham. Resultado disso é a Revolução Francesa.
E segundo o iluminismo, essa razão, a Revolução Francesa, ela tem como fundamento filosófico a razão, as regras da razão universal, da propriedade privada, do individualismo, da limitação do poder, seriam leis eternas, imutáveis, e a partir dessa percepção desenvolvida principalmente por John Locke e por Jean-Jacques Rousseau, a burguesia faz a sua revolução. E estabelece os alicerces econômicos do sistema econômico, do modo de produção capitalista que então surgia e se desenvolvia. E temos aqui o contrato social, né? Nós temos 3 grandes autores do contrato social que veremos na próxima aula, certo? Então, nós temos do mundo estático do feudalismo ao mundo dinâmico das trocas comerciais. Nós temos o Alisson Mascaro traz uma... Eu queria fazer essa discussão com vocês. O paradoxo do absolutismo. Como é que o absolutismo protege ao mesmo tempo a aristocracia e a burguesia? Como é que o absolutismo, os reinados absolutistas, eles aceitam manter sob sua aba tanto a aristocracia e os nobres que não trabalham? Inclusive, o Príncipe de Nova York, o primeiro, não esse agora, não sei se vocês assistiram, tem uma cena do Príncipe de Nova York, que o rei, né, o pai do Ed Murphy, do Akin, ele descobre que Akin está trabalhando em Nova York, né? Acho que vocês assistiram esse filme, né? O Príncipe de Nova York, que acaba de ser lançado o 2 agora na Amazon Prime, mas o 1 passa na sessão da tarde direto. Tem uma cena em que o pai do Akin, do Ed Murphy, ele descobre que o filho dele está trabalhando, ele faz: meu filho está trabalhando? Que absurdo, tipo, nobre aristocrata não trabalha. Tem uma série muito bacana chamada Downton Abbey. Biografia, se tiver algum fone de Downton Abbey. É mais ou menos assim. Em que tem uma cena que eles vão... Tem um advogado que vai jantar com... Ele é primo de uma família aristocrática. Aí ele vai jantar com essa... Ele vai almoçar com essa família, né? Ele não é nobre. Ele tem uma relação de parentesco distante com essa família, mas ele vai jantar com ela, almoçar com elas, né? Aí tem hora que a matriarca pergunta, né? Vamos andar de cavalo amanhã de tarde? Aí o advogado fala: não, na semana eu trabalho. Todos eles começam a se olhar na hora. Tipo assim, ele trabalha. Enquanto eles têm gente para botar a roupa neles. Tem um cara que a função do cara, quando o aristocrata acorda, é colocar a roupinha nele. É colocar, o cara abre os braços, aí vem o cara e coloca a roupa. É um negócio doido. É muito boa essa série, gente. Dalton, acho que não se escreve assim, não. Acho que se escreve assim. Enfim, depois, quem tiver interesse, tem na Netflix. E Alisson explica por que a aristocracia manteve os dois na sua aba. Não vou explicar, não. Vocês, quem tiver interesse, Alisson Mascaro explica, tá certo? Guilherme, esse primo advogado, ele fica hospedado na casa e a família coloca um cara para colocar a roupa nele. E ele nega, ele fala: não, eu não preciso, não. O servidor, o funcionário, entra em crise, porque ele fez isso durante a vida dele todinha. Ele se sente inútil. Poxa, me colocaram para colocar a roupa nele, mas ele não quer, ele sabe colocar a roupa só. O cara fica em crise, porque é só o que sabe fazer na vida é colocar a roupa dos aristocratas. E esse sobrinho, esse primo, não era aristocrata, era um advogado, trabalhava. Aí não, preciso, não, eu sei amarrar meu cadastro. Então, gente, a gente fez essa discussão sobre a subjugação, né? É nesse momento que nós temos o início da tradição de direitos, né? Os direitos subjetivos, né? As liberdades burguesas contra os privilégios absolutistas, né? Igualdade perante a lei, limites ao Estado. E nós temos a abertura de algumas grandes matrizes do pensamento filosófico da atualidade a partir do individualismo, aliás, do iluminismo da Revolução Francesa, né? A questão do individualismo, dos direitos subjetivos e naturais, limitação do Estado pelo direito, universalidade de direitos, contratualismo, certo? As revoluções liberais burguesas causaram rompimento com as formas políticas do absolutismo, confrontando o direito divino e os privilégios da aristocracia. Tudo igual a partir de agora, sem privilégios aristocratas, certo? Uma coisa interessante, gente, é exatamente essa questão dos privilégios, né? A aristocracia tinha privilégios. E a partir da Revolução Liberal Burguesa, esses privilégios aristocráticos, eles acabam, eles terminam.
e a partir da noção também de direitos subjetivos. Aqui, ó, 3 grandes filósofos, certo? Sobre as virtudes políticas. Aqui nós temos o primeiro, Aristóteles, o segundo, São Tomás de Aquino, e o terceiro, Rousseau. E nós temos aqui 3 eras, 3 idades. Aqui, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, certo? Para Aristóteles, o homem era um animal político. O homem era social por natureza. Para Rousseau e para os contratualistas, como Locke e Hobbes, o homem não é um animal político. O homem ele é individualista e, em razão disso, é necessário um contrato social para conter esse individualismo que faz com que os homens e mulheres se matem. Então, enquanto para Aristóteles o homem é social, o homem se realiza participando da política, dos assuntos coletivos e sociais, para Rousseau e os contratualistas não. O homem não é social, o homem é individual. Ou seja, a sociedade, segundo os contratualistas, nasce por contrato. Um contrato que todo mundo assina, abrindo mão de suas liberdades individuais em prol do Estado, porque, sendo um homem individual por natureza, ele tende a se matar, entre aspas, obviamente. Essa é a percepção de Rousseau dos contratualistas. A percepção de Aristóteles dos antigos. São Tomás de Aquino, ele aristotelizou, né, a filosofia dele, mas, segundo Aristóteles, o homem é social e, por isso, não precisa de muita coisa para regular a sua convivência. 2 matrizes filosóficas diversas, certo? O homem é animal político, né? A gente faz essa discussão aqui. Para Rousseau, o contrato social se legitima na vontade geral, que é uma síntese, não a soma dos direitos das vontades individuais, no que diz respeito aos rumos da comunidade política. Para os modernos, Hobbes, Locke e Rousseau, a sociedade surge por contrato, a vida social é artificial. Para Aristóteles, ela é natural. Reunião em sociedade é fruto da razão e do consenso. Para finalizar, gente, finalizando agora, de fato, eu queria, na minha opinião, este é o momento... Pois é, Ricardo. Você assistiu o Fantástico ontem? Sobre a questão do filho de Harry e da Meghan Markle? Ai, meu Deus do céu. Detalhe que a Inglaterra, viu, Ricardo, colonizou meio mundo já. O que a colonização inglesa, por exemplo, matou na Índia, teve 2 fomes. A fome de Bengala da década de 40 do século XIX e a fome de Bengala agora no século XX. As 2 somadas mataram mais de 10 milhões de pessoas. Então, o que a aristocracia inglesa faz, do ponto de vista histórico, não é novidade, não. Colonizou meio mundo, tratando exatamente as colônias, os países, China, Índia, como pessoas, como povos inferiores, né? Então, o racismo está na matriz do pensamento. Enfim, vamos finalizar a aula, gente. Então, nós temos 2 perspectivas filosóficas. O justnaturalismo clássico, ou seja, os direitos naturais clássicos, Aristóteles, o homem ser social, e o moderno, o homem individual que precisa de um contrato social para se regular. E por que isso é importante para hoje em dia? Porque nós temos 2 concepções de justiça diferentes e uma delas é a que prevalece hoje. Perceba, se para Aristóteles o homem é um ser social, justiça está na boa repartição da riqueza coletivamente produzida. Justiça é isso. A justiça para Aristóteles está entre o excesso e a carência. É um meio termo. Entre excesso e carência. Temos o meio termo, está todo mundo bem? Para Aristóteles é justo. Por quê? Porque ele parte da concepção de que o homem é um ser social. Já para os contratualistas, não. Sendo um homem um ser individual ou individualista, o que acontece? A noção de justiça está ligada à norma, a direito subjetivo, a direito individual. Não importa se há carência ou excesso, o que importa é que eu tenho isso por direito. 2 perspectivas filosóficas do direito, uma antiga e uma moderna, e essa segunda é a do hoje em dia, é da atualidade. Olha aqui esse exemplo. Se você mora no segundo lugar aqui, numa palafita, numa comunidade ribeirinha, e faz um chafariz, e gasta 10 mil litros d'água por dia, o que Aristóteles vai perguntar? Você está gastando muita água, tá? Você está gerando carência ou excesso em alguém? Não, porque a água é um recurso abundante. O que Aristóteles vai dizer? Isso é justo? Você não está causando essência e carência. Você não está causando essência. Aliás, perdão.
Você não está causando carência ou excesso em alguém, logo é justo. Ou seja, Aristóteles, a perspectiva de justiça aristotélica clássica parte da análise de uma situação concreta. Se não estiver causando carência ou excesso, ok. Mas se você mora no semiárido nordestino, na seca, e você tem uma pessoa que tem uma propriedade privada, e nessa propriedade privada tem um açude, e essa pessoa mora com sua família, com mais 5 pessoas, mas tem um acesso privilegiado a esse açude, porque está dentro de sua propriedade privada. Enquanto isso, fora dessa sua propriedade, temos 20 mil pessoas passando sede. 20 mil pessoas passando sede. O que Aristóteles vai perguntar aí? A noção de justiça de Aristóteles. Está causando carência ou excesso essa situação? Está causando carência em alguém? Tá. Está causando excesso em favor de outra pessoa? Tá. Logo, segundo Aristóteles, é injusto. Isso é injusto. Já segundo os modernos contratualistas do direito subjetivo, vão falar o quê? Essa propriedade privada está registrada em cartório? Tá. Ele comprou? Tá. Então é justo. Pode morrer de fome. Pode morrer de sede. Justiça, no segundo caso, está relacionada ao cumprimento da norma, independente do seu conteúdo material. Justiça, hoje, a partir da percepção contratualista de Rousseau, de Locke, principalmente. Óbvio que, de modo geral, mas a noção de justiça, enquanto sinônimo de lei, é a dos dias atuais. Não importa. Para Aristóteles, importa. Gente, é isso. Passamos um pouco, mas eu agradeço a atenção e o carinho de vocês. Eu queria fazer 2 convites, tá? Antes de nós terminarmos. Eu estarei na próxima quarta-feira, depois da manhã, eu fui convidado pelo curso de Direito da Universidade Estadual de Goiás, a UEG, a falar sobre reforma tributária, a falar sobre aspectos éticos, humanísticos e filosóficos da reforma tributária. Estarei na quarta-feira a convite do curso de Direito da Universidade Estadual de Goiás. E na sexta-feira, a convite do curso de Letras francês da UFRN, estarei participando de uma mesa também comentando um filme, Os Miseráveis, que é uma adaptação recente do livro clássico de Victor Hugo, que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2019 e 2020. Então, quem tiver interesse, pode falar no privado, que eu mando o link, os eventos são abertos, tá? E é isso, agradeço demais a atenção e o carinho e a gentileza de vocês. Passamos um pouco do horário, agradeço também a paciência. Por favor, se cuidem, bebam água, se hidratem e tomem cuidado que a pandemia está comendo solta ainda. Mas um dia passará, com todos vacinados e vacinadas. Um beijo e um abraço para todo mundo, uma ótima manhã e uma semana iluminada. Beijo. Obrigado, gente.